Então, o nosso texto de Oséias 6, apenas o verso 3 que nos dará o tema. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Vamos repetir o começo do verso 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Conhecer. Como a fé cristã nos exige exercitar a mente. Ler a palavra. Conhecer a Deus. Não é à toa que o cristão se dá muito bem na vida profissional, nos estudos, na leitura, porque ele é estimulado a ler a palavra de Deus, é estimulado a pensar no sobrenatural, não naquilo apenas que os nossos olhos veem, mas pensa na vida espiritual. E eu vejo que ser crente é um privilégio, é um privilegiado em exercer a sua mente, né? Não posso afirmar, porque não sou médico da área, mas eu acho que o cristão deve sofrer menos de Alzheimer. Por ele ser estimulado à leitura, ao estudo, ao pensamento, e por essa nossa caixinha poderosa para desenvolver e trabalhar, né? Onde outros ficam acomodados e está nem aí por nada. Meus irmãos, o fato desse tema geral nosso, conhecer a Deus. Para que conhecer a Deus? Por que conhecer a Deus? Acompanhemos ainda no Velho Testamento, Daniel 11, aí você volta o livro vizinho aí da esquerda, Daniel capítulo 11, verso 32, poucas páginas à esquerda de onde você estava. Aos viladores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Já tem aí um ponto positivo para você buscar conhecer a Deus. Meus irmãos, Deus, Criador, Ele é Espírito, não se vê. Ele se manifesta, Ele se mostra, mas aí vem a nossa parte. Aonde Ele se manifesta? Como Ele se manifesta? Como Ele se mostra? O mundo diz que quase tudo é Deus. O sol é Deus, a lua é Deus, a terra é Deus, a árvore é Deus, as pedras nos passam energia e luz, até aqueles que dizem que o ser humano é Deus. Cada um é um Deus. Então nós temos muitas informações, e aí no meio dessa montanha de informações nós temos que lapidar e ver o que tem de verdade nisso. Realmente tudo isso é Deus? Onde está Deus? Como Deus fala, como Deus se manifesta? Nós temos que buscar esse conhecimento. Invadindo o Evangelho de João no Novo Testamento, João capítulo 8, vamos lá para o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Esse é bem conhecido, a tua Bíblia deve estar grifada aí. Vou me antecipar ao verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então não é discípulo quem não permanece na palavra.
Não é apenas quem conhece, mas quem permanece na palavra é verdadeiramente discípulo de Jesus. E o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você juntar o 31 com o 32, não basta ler a Bíblia para ser liberto. Você não basta ler a Bíblia, tem que vivê-la. Porque ser discípulo não é ler a Bíblia. Ser discípulo é viver o que a Bíblia nos ordena. Ser discípulo é caminhar com essas palavras vivencialmente, dia após dia. E quando a gente viver essa palavra de verdade, essa verdade nos liberta. Atualmente tem aí um livro sendo vendido recentemente, um livro escrito pelo padre Fábio de Mello e pelo filósofo e historiador Leandro Carnal, nome muito bonito. E o título me foge aqui, mas eu gravei o subtítulo, que é um debate de um pastor, ou de um padre católico e um ateu. O que um padre católico e um ateu têm para falar juntos? Eu estou curioso, eu não tenho esse livro. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. Né? Depois que eu comprar, não precisa mais. Mas ainda corra que há tempo, que eu ainda não comprei. E estou curioso, mas é interessante porque esse homem é um ateu. Conhece de Bíblia demais da conta. Não basta ler. Já foi alguma coisa da fé e negou depois. Mas ler não é resultado. Mas ler, conhecer e viver. Por que muitos dão mau testemunho por aí, por aqui? Porque ler, estão no meio do povo de Deus, que crê e que vive, mas por não viver aquilo que lê, não vive, não crê, não vive, e assim a igreja enfraquece. Não basta ler, conhecer é a primeira parte, mas viver, porque é a vivência que te liberta. Eu te faço uma pergunta: se você ler o manual de um carro e não sentar no banco do motorista, ligar o carro e dar a sua partida e começar a andar, só você com o manual para o lado de fora do carro, você é um motorista? No máximo que você pode fazer é sentar no banco passageiro, então você não é motorista, é o passageiro, mesmo tendo lido o manual. Motorista é quem dirige, quem está em condução ou sendo conduzido. Então, o cristão não é aquele que somente conhece. O título dessa nossa série é Conhecendo a Deus, porque a partir daí, essa é a partida, mas não é o fim. A partida da fé cristã é conhecer a Deus, mas não é o fim. A partida é conhecer. A caminhada é viver. E o fim é ser glorificado. Amém? Bonito, escreve essa assim. Pode escrever. Conhecer é o começo, a caminhada, né? E depois seremos glorificados. Ainda tem o texto no Evangelho de João aí, 17, verso 3. Evangelho de João, capítulo 17, apenas o verso de número 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Há necessidade suprema de conhecermos a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus
por uma questão aí nominal, é uma palavra muito genérica, que nem remédio genérico, né? Você pergunta, remédio genérico, mas de qual marca? Qual o nome do agente? É um remédio genérico. Deus é uma palavra meio genérica assim, você não sabe muito bem de que Deus que é. Quem é esse Deus? O que ele fez? Quem ele fez? Como que adora esse Deus? Mas nós precisamos entrar no agente, no ácido dessa fórmula, no agente curador dessa fórmula. E de Deus nós temos o agente Jesus Cristo, o Salvador, o curador, a nossa verdade é Jesus. Quando você cumprimentar alguém, nós presbiterianos às vezes falamos, às vezes não, a paz do Senhor, a paz de Deus. Eu tento me policiar e trocar essa frase por Jesus te abençoe. Jesus, não a palavra Deus. Porque se você cumprimentar qualquer um na rua e falar a paz de Deus, ele aceita do jeito que for o Deus dele. Ele muda a frase para a mente dele de acordo com o Deus dele. Aí ele pode dizer verdade, que a Aparecida me abençoe, amém. Na cabeça dele. Ah, é verdade, que Alá me abençoe. Ah, é verdade, que Buda me abençoe, é o meu Deus. Mas se você falar, Jesus te abençoe, aí eu estou dando nome a Deus de uma maneira direcionada, amém? Então, conhecendo mais de Deus, e Deus tem muitos nomes que nos pode ajudar a conhecer a sua pessoa, e o nome de Deus que vamos nos estender essa manhã, para conhecer um pouco mais de Deus, e conhecermos a verdade, e essa verdade borbulhe em nossa mente e nosso coração, para que a gente pratique ainda mais, é o Deus da paz, o Jeová Shalom. Amém, meu Senhor? O Jeová Shalom. João 14, 27. Você já está em João? Volte 2 folhas. 14, 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Relendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então aqui o texto nos faz uma diferenciação da paz do mundo e a paz de Deus. Deus e uma característica: a paz do mundo não é a paz de Deus. Elas se diferenciam. O mundo prega muita paz, a pombinha, pano branco, a roupa branca no Réveillon que acabamos de passar 21 dias atrás. O povo vai tudo de branco, pedindo paz, né? Estava brincando, perguntando para o povo sobre as cores da roupa, né? Do Réveillon. O povo vai de branco, pede paz. O amarelo, o ouro pedindo dinheiro. O vermelho quer amor, quer casar. E quem for de preto, coitado, né? Será que vai morrer nesse ano? Não sei, cada cor não tem um símbolo. A cor negra simboliza as trevas, essas coisas, né? Então, mas Deus quer nos trazer a paz, e não é a paz do paninho branco. Não é a paz da roupa íntima branca. O povo às vezes não usa roupa, mas usa roupa íntima branca. Não é a paz dos cristais,
da energização, da massagem, a paz do subir no monte, a paz das pedras, da gente que busca paz numa reunião. Ai, quando eu vou naquele culto, quando eu vou naquela igreja, quando eu vou ali no centro espírita, quando eu vou ali na igreja, ou quando eu vou na missa, quando eu vou ali, ai, eu saio de lá com uma paz. Não é a paz da cerimônia. Eu já disse para os irmãos que todo culto religioso, toda cerimônia religiosa tem uma terapia, tem vamos dizer assim, um efeito terapêutico na nossa mente. Lá não vai haver barulho, não vai haver cansaço. Tem muita gente que não gosta de igreja barulhenta porque lá não encontra paz no meio daquele barulho, né? Então vai num lugar calmo, tranquilo, uma música, um cheirinho, um incenso. Ai, que lugar de paz, lógico, tranquilo, não tem ninguém batendo ninguém, não tem ninguém xingando ninguém. Coisa que não encontra na casa dele, que é todo mundo no tapas e nos gritos. E aliás, da minha casa, eu com esse vozeirão forte, já me preocupei com meus vizinhos, se não acham que eu estou brigando todo dia com a minha turma. Porque de tão forte que eu falo, o Emanuel, meu filho, aprendeu a falar altíssimo. Deve estar, meu vizinho Marcelo, ele está ouvindo lá 3 casas longe. É verdade. Sangue de italiano que fala alto. E fala com as mãos. Aí quando eu ergo a mão e falo alto, todo mundo acha que minha mulher acha que eu brigo com ela. Cuidado, se alguém passar em frente da minha casa e me ver falando alto, para escutar o conteúdo. para saber se o assunto é bom ou ruim. Porque ele sempre vai ser alto. Só se escutar tiro, um copo quebrando na testa, aí é complicado. Mas enquanto eu estiver balançando a mão, eu não estou bravo. Falando alto, eu não estou bravo. É o padrão. Né? O padrão. Estávamos num restaurante nas férias, e conversando, aí meu irmão mais velho falou, você pode baixar mais alto? Está todo mundo olhando para nós ali. Você está atrapalhando o restaurante. Eu, esse menino delicado, estava atrapalhando o restaurante, falando alto. Olha só a situação. Então, meus irmãos, conheçam o vosso pastor nas qualidades e nos defeitos, tá bom? E me perdoe todos os defeitos. A paz de Deus não é a paz de um ambiente, não é a paz externa, não é a paz da ausência da guerra. É a paz, como diz o texto, eu vou lá dou, eu a dou. É a paz que vem doada por Jesus, é a paz que Deus te dá. Eu te dou paz. É a paz presenteada, é a paz da graça de Deus. O Deus Shalom, que Ele é chamado Jeová Shalom, glória a Deus, é o Jeová Shalom porque Ele é a paz, Ele é a origem da paz. Não há ninguém que possa te dar paz. Você está perturbado, você está eufórico, com um problema, com a situação, um dia de luto, e alguém bate no teu ombro e fala assim, meu irmão, fica tranquilo, é mais fácil você dar um safanão nele, sai daqui, porque ele não tem paz para te dar, ele pode até desejar, ele pode ter boas intenções, ele pode te falar palavras de paz, sereno, fica tranquilo, vai dar certo. Na sua irritação, se você for desse gênio forte e mais estúpido, você vai, e se for teu parente, que às vezes você tem mais intimidade com o parente, com os de fora você sempre é mais calminho, por isso que fala que dentro de casa é mais difícil dar testemunho, porque a gente se mostra quem realmente nós somos. Então talvez seja um parente de casa, seja o marido ou seja a esposa, que é mais íntimo ainda, aí você se acha na liberdade de abusar mais ainda, aí você fala, sai daqui que eu não quero falar com você. Não teve paz. A pessoa que queria transmitir paz, não tem esse poder. E você continua irritado, nervoso, tenso, bravo. Ela não tem paz para te dar. Se você quiser acalmar alguém,
e ainda quiser falar com ela, seja muito disciplinado, muito fervoroso com Deus, e ore antes de falar. Peça que Deus vá à frente, Deus leve a sua paz, e eu apenas possa colher esse fruto, apenas possa observar o que o Senhor já fez, porque quem vai acalmar o coração do aflito é Jeová Shalom, o Deus da paz. Amém? A paz é dádiva de Deus, é presente de Deus. A minha paz vos dou, a minha paz eu te dou. Pessoas perturbadas, cansadas, exaustas, nervosas, ansiosas, irritadas, só cura com dinheiro. Talvez dinheiro cura, né? Ó, joga um dinheirinho na mão dela, aí sai para fazer a compra, aí vai para o shopping, vai passear, vai para Araçatuba, Andradina, Prudente, vou para Londrina, olha, que dia gostoso, volta no outro dia mais brava ainda. E eu já tive essa sensação. Teve um dia que eu gastei um dinheirinho com gosto, no outro dia eu estava com um desgosto danado, porque eu fiquei bravo comigo. Como que eu tive a capacidade, olha que absurdo, eu vou contar um pecado meu aqui, eu não tenho condições para isso, hoje eu não teria, aquele dia eu tive, graças a Deus, eu não fiz dívida, mas eu fui ousado de uma maneira negativa, nas minhas condições de vida, que os irmãos conhecem. Um dia no shopping eu gastei R$2.000, foi uma das coisas mais absurdas que eu fiz na vida. Hoje, nas minhas condições, eu nem teria condição de fazer isso, não tenho esse dinheiro para fazer. Aquele dia eu fiz, não fiz dívida, foi dinheiro à vista, tudo que eu tinha eu gastei aquele dia. Eu me senti gostoso demais da conta, gente, ó, né, que delícia. Pensa na raiva que eu passei no dia seguinte, que remorso, gente, como eu fui tonto, gastei essa dinheirama no shopping. Minhas crianças pularam de alegria, porque não ficaram com nenhum remorso depois, né? Mulher também não ficou não, só eu fiquei, coisa de homem, mas me bateu uma dor na consciência, que idiotice que eu fiz. A paz de alguns segundos, o bom dessa história, não foi ter gastado dinheiro, foi ter aprendido a lição. Isso me dói até hoje, eu tenho uma raiva desse dia, eu não lembro com muito boas lembranças não, porque o remorso de ter gastado toda essa dinheirama, foi maior do que a alegria que ele me deu de poucas horas. Traz não. Eu fico pensando que se alguém ganha milhões numa loteria, é a mesma coisa, só que em vez de gastar 2, vai gastar 1 milhão. Em vez de durar poucas horas no shopping, dura uns meses, né? Mas a alegria passa. Essa é a alegria passageira do mundo. Essa é a alegria passageira do mundo. A paz verdadeira somente em Deus. Tiago 1,17, vai até o finzinho lá da tua Bíblia, pertinho. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É Deus quem concede tudo a nós. Amém? Meus irmãos, se a paz provém do nosso Senhor Jesus Cristo, e Shalom, Jeová Shalom é o nome dele, ele é a paz. Então a paz não é um pacote de dinheiro, a paz não é um cumprimentar, a paz não é um estado de espírito, eu estou num momento de paz, eu estou sentindo uma energia de paz. Paz não é uma pedra,
Paz não é uma oração, paz não é um passe, paz é uma pessoa. Jeová Shalom é a paz. Amém? Ele é o nome dele, ele é a paz. Jesus é a paz. A paz vem dele porque ele é. A paz vem dele porque dele é a paz. A paz é Cristo, a paz é Deus. Só citando, não vou abrir, Isaías 9,6, nós até cantamos, o príncipe da paz. Quero que abram aí no Novo Testamento, Efésios 2,14. Eu me estendi muito na primeira parte, vou adiantar-me nas próximas. Efésios 2,14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, o que estava no meio, a inimizade. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Primeira parte do verso 14. Cristo é a nossa paz. Amém, irmãos? Paulo afirma a igreja de Éfeso.